Pedir ao Senhor que nos abençoe. Danilo, orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós estamos aqui. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, constante sobre a nossa vida. Te pedimos a tua sabedoria, Senhor, nesse momento. Vem com o teu amor e a tua graça, nos ajuda, Pai, a entendermos mais uma aula. Que o Senhor use o pastor Maurício, Pai, para estar passando essa mensagem, tudo aquilo que devemos aprender, ó Pai, para prosseguirmos na nossa carreira cristã. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, para a gente falar a respeito da história dos batistas nacionais, é importante a gente retomar alguns aspectos da reforma protestante. Nós vamos falar rapidamente nessa aula. Na verdade, o André ele vai trabalhar com muito mais cuidado na questão da reforma protestante, mas nós vamos trabalhar porque, afinal de contas, existe toda aquela questão se os batistas são ou não são provenientes da reforma, se são anteriores, se são concorrentes ou se são posteriores ao período da reforma protestante. Aliás, tem as três linhas. Você tem a linha que acredita, a gente vai depois, na hora de falar mais a respeito disso, sobre a linha que acredita que os batistas eles sempre existiram desde a igreja primitiva, a JJJ, Jerusalém, Jordão e João Batista. E também aqueles que defendem essa linha, defendem que sempre houve um grupo que foi um grupo remanescente da igreja primitiva e que esse grupo deu origem aos batistas. Tá? Então é como se os batistas sempre existissem durante a história. É a ideia do rastro de sangue que nós vamos apresentar na hora que vem. E também a ideia de que os batistas eles surgem no período da reforma, junto com a igreja luterana, que eram os anabatistas. Então a gente vai analisar esse período da reforma e aqueles, claro, que defendem que historicamente os batistas surgiram dos congregacionais ingleses, no período posterior à reforma protestante. Então vamos trabalhar a reforma luterana e para a gente entender aquilo que é legado também da reforma luterana aos batistas. Sobre a reforma luterana, a gente tem alguns antecedentes. Vocês sabem que a reforma luterana ela não é original, né? Martinho Lutero ele não é original na crença da justificação pela graça e pela fé. Você já tem grupos anteriores a ele que já defendem a justificação pela graça e pela fé. Você tem, por exemplo, o John Huss e os seus seguidores, os lucitas, os taboritas e outros utraquistas que eram também seguidores de John Huss, que já defendiam, já tinha uma constituição, uma confissão de fé em que estava escrito lá a Bíblia como única regra de fé e prática e também a justificação pela graça e pela fé. Então outros também que na Idade Média defendiam algo semelhante. Então Martinho Lutero, ele mesmo, ele confessa de que ele andou lendo escritos como do Wessel, Transform, que era um holandês, que também pregava a justificação pela graça e pela fé, e o próprio John Huss. Tanto é que o Martinho Lutero foi acusado até de seguidor de Hussito, dos russos, John Huss. Então Lutero, ele não foi original. Mas por que então Lutero consegue fazer a reforma e os outros não fazem? Lutero consegue fazer a reforma justamente pelas condições que eram mais favoráveis. Haviam condições políticas favoráveis. O Martinho Lutero, por exemplo, contou com o apoio de príncipes alemães, algo que era impensável na Idade Média. Haviam condições também socioeconômicas, como, por exemplo, a questão
do surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que se beneficiou com a pregação protestante. A Idade Média você tem uma conformação social que é estamental, não há mudança social, não existe mobilidade social. Então você tem os nobres, o clero, a nobreza e os servos, cada um na sua forma como nasceu, de uma maneira estanque. E quando existe, no final já da Idade Média, baixa Idade Média, o ressurgimento das cidades, aí também surge, no meio dos servos, uma nova classe social que é a burguesia, que muda esse tipo de sociedade estamental. E nesse aspecto, a burguesia é muito condenada inicialmente pela Igreja Católica por causa do lucro, por causa de usar o comércio nas suas transações. A Igreja Católica considerava isso como uma usura. Então, por conta disso, os burgueses sempre se viam como menosprezados e também não tinham uma teologia que os facilitasse a vida, que desse impulso até na sua própria atividade. A reforma protestante vai ter uma teologia que elogia o trabalho, que entende que a propriedade que é adquirida através do trabalho é uma bênção de Deus, e isso impulsiona a burguesia e impulsiona o capitalismo. Então essas condições socioeconômicas, elas acabam favorecendo tanto o protestantismo, como o protestantismo também favorece ao capitalismo. Então, além da burguesia, nas condições socioeconômicas, nós temos condições que são condições intelectuais. E aqui, principalmente, a influência dos humanistas. Humanistas como Thomas More, ou Thomas Moros, e Erasmo de Roterdã. Também influenciam bastante a reforma. Tanto é que a reforma é um movimento de vanguarda. São humanistas, gente da academia, gente que está nas universidades, professores, alunos, que tem uma visão diferente do mundo medieval, que acabam impulsionando também a reforma protestante. É o caso, por exemplo, de Calvino. Calvino era humanista, Melanchthon era humanista. São esses que conseguem também ser a vanguarda da reforma. Lutero não era humanista. Tá? Esse Erasmo ele não discutia com Lutero, ele não é pelagiano, semi-pelagiano, que era uma visão diferente de Lutero, e mesmo assim os dois fizeram a reforma paralela? Não. Eles não são reformadores, nem o Thomas More, nem o Erasmo de Roterdã. Eles são humanistas que fazem a crítica da Igreja Católica. Fazem a crítica das doutrinas, fazem crítica da moralidade também, fazem a crítica ao papado. Então, esse ambiente de crítica ao catolicismo favorece a reforma. O Erasmo de Roterdã conhecia a reforma protestante, não concordava com vários aspectos do que Lutero defendia, evidentemente, mas era uma espécie de reformador católico. Enquanto que Lutero ele é um reformador fora do ambiente católico, porque ele acaba rompendo com a Igreja Católica, ele é, na verdade, expulso da Igreja Católica, o Erasmo de Roterdã se mantém dentro da Igreja Católica. Ele tenta fazer isso estando dentro da Igreja. Exato, ele é uma pessoa crítica do catolicismo dentro da Igreja, como Thomas More também foi. No caso do Erasmo de Roterdã, tem um material muito interessante dele, que é o livro chamado Elogio à Lúcura, que é um livro que foi dedicado a Thomas More. Loucura moria, então ele faz um trocadilho com Moria e Moros,
Então seria elogio a Thomas Moros, ou elogio a Moros, elogio à loucura. Né? E nesse livro, ele faz uma crítica ácida à sociedade medieval. Critica os monges, critica o Papa, critica os bispos, critica também a sociedade geral, a nobreza. Indulgências também não? Não propriamente. Ele critica a superstição. Ele faz a crítica à superstição. Então, o Erasmo Roterdã, ele tem um livro que é ácido, muito interessante esse livro, vale a pena ser lido, de fácil leitura também. E o Thomas More, por sua vez, dedica um outro livro a Erasmo Roterdã chamado Utopia. É um clássico, são dois clássicos da literatura mundial, e o Utopia seria uma ilha imaginária, seria a Inglaterra, ele era chanceler da Inglaterra, e como uma pessoa ilustrada e vendo também as injustiças que acontecem na Inglaterra, ele deseja que a Inglaterra seja uma ilha diferente, onde não exista governantes, onde não exista papa, mas em que as pessoas elas possam, por si só, servir a Deus e serem boas pessoas. Né? Então, por isso a palavra utopia quer dizer sonho, né? Algo inalcançável, algo que fica no imaginário. Agora, o Erasmo de Roterdã também escreve um outro livro, que vale a pena só para ilustrar essa crítica que é feita, que é o Július Exclusus. Eu devo ter comentado Július Exclusus, né? Não sei se é um problema todo Júlio, né? Esse é. Mas o Július Exclusus, na verdade, fala do Papa Júlio III, que chegando ao céu é impedido pelo Pedro de entrar. Pedro está ali na porta do céu, faz uma entrevista com o Júlio III e diz: não, você não pode entrar. Não pode entrar por causa disso, que você se preocupava mais em matar as pessoas do que restaurá-las. Você é uma pessoa extremamente imoral, morreu da doença francesa, que é a sífilis, né? Pelo Papa que morre de sífilis, é complicado, né? E mostra esse ambiente imoral que existia mesmo. Ou um ambiente como um governante qualquer. O Papa era um governante a mais na Idade Média, no final da Idade Média, da Idade Moderna já, e a crítica é feita. E tem um filme que vocês devem assistir, que é Êxtase e Glória, que é justamente um filme que fala sobre Michelangelo e Júlio III. O Júlio III contratou Michelangelo para fazer a Capela Sistina, e o Michelangelo demorava, que era uma tristeza, e acho que a igreja não pagou até agora o contratado. Né? E o caso do Michelangelo também, ele demorava muito a fazer o trabalho. Tanto é que eu creio que acho que o Júlio III morreu sem ter o trabalho terminado. Né? E no caso do filme, o filme tem umas sacadas geniais, né? Porque é claro que é o pensamento do autor. Né? Então, por exemplo, o Michelangelo está numa taverna e o taverneiro vai abrir um tonel de vinho e descobre que o vinho azedou, se tornou vinagre. Aí ele, com raiva, pega um machado, quebra os tonéis e derrama todo o vinho no chão. E os bêbados começam a pular em cima do vinho, em cima do outro, beber aquele vinho horrível, ficam avermelhados, aquela coisa absurda. E aí, então, Michelangelo, desse episódio, ele pega a cena que ele vai fazer o purgatório e o inferno. Né? Inclusive, até as cores avermelhadas, né, por conta mesmo desse episódio. Êxtase e Glória. Se eu não me engano, é Êxtase e Glória. Agonia e Êxtase. Quem que é Agonia e Êxtase? Você viu aí? Agonia e Êxtase. Né? Quem são os atores aí? Escreve aí. Você vê a ficha? Daquele primeiro do... Nossa, me deu um branco agora que fez o... Não Espartacus. Esqueci o nome. Mas é Agonia e Êxtase. Depois dá uma olhadinha na ficha, que é um filme muito legal. O Júlio Exclusus, então, mostra essa crítica mais aprofundada
que acontece ali no ambiente clerical, no ambiente de Charlton Heston, no ambiente que fez os 10 mandamentos, que fez Ben-Hur. Isso. E que a gente pode perceber, então, esse ambiente humanista. O humanismo é a filosofia do Renascimento. Tá? O Renascimento é uma mudança, uma revolução, digamos assim, cultural, que acaba penetrando em todas as áreas, na área artística, na arquitetura, na filosofia. Então, na filosofia, a feição do Renascimento é o humanismo. Bom, então as condições estão aqui, próprias, para que a reforma protestante possa se desenvolver como, na verdade, acontece a partir de Lutero. Martinho Lutero nasceu em Sleben, em 1483, se tornou bacharel em 1502 e depois começou a fazer o mestrado em 1505, não terminou. Em 1502 até 1505 fez o que seria o equivalente à nossa graduação, né? E foi um momento muito interessante, né? Quando ele deixa o direito em 1505. Martinho Lutero, ele, claro, como era comum naquela época, ele era financiado pelo seu pai para estudar direito. O direito dava a Martinho Lutero que ele ambicionasse algumas funções públicas, até no campo político. O direito era muito importante, principalmente pelo conhecimento das leis e do uso da retórica também, né? E claro que o seu pai ele esperava, né, ganhar alguma coisa investindo no seu filho dessa forma. Só que Martinho Lutero, por conta de um episódio, de um raio que cai numa tempestade e o medo que ele tinha de morrer, ele faz um voto no momento em que ele estava ali com receio, e o voto é: salva-me Santa Ana e eu me torno monge. E aí, como o raio não atingiu e ele conseguiu fugir da tempestade, ele cumpriu o voto, abandonou o curso de direito e entra num convento agostiniano, para desespero do pai, que passa a odiar o Martinho Lutero por conta disso. Aliás, já o relacionamento dele com o pai não era bom. A mãe era uma pessoa supersticiosa também. A grande parte do Martinho Lutero se dedicou aos estudos, então ele não tinha um contato muito grande com a família. E esse relacionamento complicado com os pais faz com que Martinho Lutero também faça uma projeção. Ele tem esse relacionamento complicado com Deus também. Ele tem dificuldade de ver Deus como pai. Aliás, para ele, Deus apenas é um juiz. E por ser um juiz, ele nunca se sente santo o suficiente, puro o suficiente para segui-lo. O escrúpulo de Lutero em relação a Deus era muito maior do que os outros. Então ele se via constantemente como uma pessoa pecadora, uma pessoa que não tinha jeito. Ele mesmo confessou para o superior da ordem agostiniana que não conseguia amar a Deus. Como é que ele poderia amar a Deus que era tão santo, tão inalcançável? Ele não conseguia amar. E conta também a história de que ele se dedicou a vários jejuns, orações. Ele mesmo conta de que tudo aquilo que a Igreja Católica oferecia para que ele pudesse ter o perdão dos pecados, ele fazia. Seja indulgência, fosse algum tipo de voto, ele procurava para tentar aplacar a sua consciência. Né? Então esse episódio fez com que ele fosse para o convento, e no convento ele acaba se tornando um professor. Existe um fato muito interessante que muda bastante o conceito de Lutero em relação à Igreja Católica. Martinho Lutero era de uma igreja na Alemanha, uma igreja simples. A Alemanha não era um local importante,
em termos econômicos, a riqueza estava concentrada na Itália. O renascentismo acontece justamente pela riqueza das principais cidades, como Florença, Veneza, né? E digamos que a Alemanha é a periferia do mundo. Tanto é que o movimento reformador, capitaneado pelo Lutero, não tem a devida atenção inicialmente, justamente porque o Papa despreza esse movimento que está acontecendo na periferia do mundo. Um monge alemão sem muito tipo de conhecimento, né, ou de influência. Então, inicialmente, até o Papa não estava muito preocupado com o que estava acontecendo. Isso até justifica o fato de ele ter tido uma posição mais dura a princípio, deixou a coisa andar um pouco. Mas, em 1511, quando Martinho Lutero ele vai para Roma para resolver alguns assuntos da ordem agostiniana, ele fica decepcionado com aquilo que vê. Ele vê muita indulgência, muita peregrinação, um comércio muito grande da fé, e até também percebe a imoralidade do papado e também dos membros do clero. Então ele vê que existem prostíbulos, onde muitos padres vão. Também, ao ver o Júlio III, né, que era o Papa, o Júlio III ele gostava de andar de armadura, gostava de fazer guerra, defender os estados papais. O negócio dele não era teologia, nada disso. O negócio dele era guerra. Então, ele vendo todo esse estado moral e religioso de Roma, ele começa a questionar, evidentemente, a própria igreja. Em 1512, ele faz o seu doutorado em Wittenberg. Por que ele vai fazer o doutorado em Wittenberg? Ele está angustiado. E o próprio superior da ordem agostiniana sugere a Martinho Lutero que volte aos estudos, que faça o doutorado. Você sabe que o que se ensina no mosteiro não é o mesmo que se ensina numa universidade. O mosteiro ensina a disciplina religiosa, ensina a leitura devocional, trabalho. Não é a mesma coisa do que a universidade. Então ele volta para a universidade para fazer teologia, e nesse encontro com os estudos, ele tem um contato com um doutor que para ele vai ser muito importante, que é o Andreas Calstrati, que depois vai se tornar até um aliado de Lutero na reforma protestante. E ele se torna doutor em teologia e passa a ser professor em Wittenberg e também o padre da Catedral de Wittenberg. E vai ser justamente na Catedral de Wittenberg, quando ele vai fazer uma série de preleções, de pregações sobre os livros de Romanos e Gálatas, é que ele entende a doutrina da justificação pela graça e pela fé. Aí que ele consegue aplacar a sua consciência. Ele consegue ter o subsídio necessário para entender o perdão de pecados e entender a graça de Deus, que é o que vai permear a reforma protestante, que é a doutrina da graça, que até hoje é muito difícil de ser praticada até dentro da igreja. A doutrina da graça é preciosa, é um dos bens maiores que nós temos. Aliás, é um bem maior que nós temos, que fala a respeito da salvação de Cristo Jesus. E até hoje é uma doutrina não compreendida por grande parte dos cristãos. Ou os cristãos não vivem na graça, entendem que a salvação é por algum mérito, por alguma obra, ou entram na igreja através da salvação pela graça, mas depois transformam a sua vida em uma vida de obras, achando que tem que manter a graça pelas obras. É o problema dos Gálatas. O galacianismo faz isso. Eles entram pela porta da graça, mas depois começam a ter um comportamento
doutrina muito mal compreendida. Ainda bem que hoje tem sido trabalhada de uma forma muito mais interessante, e hoje a gente começa a ter um problema também, né? Porque alguns enfatizam a graça também de uma forma libertina. Então você tem aqueles que defendem a doutrina da graça sem a doutrina da graça sem comunhão com os santos. E aí são os desigrejados, que são pessoas que, na verdade, o problema deles não é em relação à igreja, mas em relação à sua vida até pessoal com Deus ou com uma comunidade. São os decepcionados com a igreja, ou por conta dos problemas da igreja, ou por conta da sua inadequação mesmo, dos seus pecados. Vou falar livremente disso. Tem cara, por exemplo, que adulterou, que aprontou um monte numa igreja local, foi disciplinado, sofreu, evidentemente, com isso, fez gente sofrer, e agora prega a graça, como uma maneira de chegar e dizer que ele estava certo, a igreja estava errada, porque tratou ele de uma forma abusiva. Então tem umas coisas que é complicado a gente pensar sobre isso. Mas Martinho Lutero começou uma preleção sobre os livros de Romanos e Gálatas, e nessa preleção ele descobriu, então, ou entendeu a justificação pela graça e pela fé, porque, como nós já dissemos, esse assunto já era comum. Ele apenas entendeu, apreendeu. Aí acontece, em 1517, aquilo que nós conhecemos, que é a pregação das indulgências na Alemanha. Não existe Alemanha naquela época, existe uma série de principados alemães. A Alemanha ainda não se unificou. A Alemanha e a Itália têm um processo de unificação muito tardio. Nesse período, Portugal já é Portugal, Espanha também, França também, Inglaterra também, mas Itália e Alemanha não. Não existe Itália e Alemanha, existe uma série de principados. E na questão das indulgências, aí cabe definir melhor o que seria uma indulgência. A indulgência existe já há um bom tempo. A indulgência é uma espécie de certificado que é adquirido através de algum pecúlio, algum dinheiro, que garante uma bênção. Então, a indulgência existe há muito tempo. Na Idade Média, as indulgências eram emitidas também por outros papas, mas o que chama atenção nessa indulgência é o seu caráter e o que está por detrás também. Vamos entender o que está por detrás. O que está por detrás uma vaga para o bispado ou arquidiocese, ou diocese, melhor dizendo, uma vaga para a diocese de Nantes. Existe um postulante que é o Alberto de Brandemburgo. O Albrecht de Brandemburgo. E ele deseja esse bispado. Ele já tem um, deseja outro. Isso já é proibido. O bispo tem que estar só numa diocese só, não pode estar numa diocese. Mas, no entanto, a Igreja Católica não ligava para isso desde que, os papas não ligavam para isso desde que pudesse pagar. E foi isso que aconteceu. O Albert de Brandemburgo queria o bispado de Mans, foi até o Papa disse que venderia, claro. É aquela prática comum, que era a prática da simonia, que é a compra de cargos eclesiásticos. Então, os bispos, eles compram do Papa o bispado, os padres compram do bispo a paróquia, para que possam trabalhar. É assim, a prática é corrente. E ser bispo é uma coisa interessante, porque você controla as terras da igreja, você controla a sua diocese. Então, você aluga as terras da igreja, você faz as construções com
o pessoal da sua família. Você controla o dinheiro com os bancos que são da sua família. Né? Então, um negócio interessante você ter a direção de uma igreja ou de uma diocese. E vende também para os outros padres os cargos vacantes. Tudo poder e dinheiro. Exatamente. O Alberto de Brandemburgo, ele precisava então fazer essa compra, só que ele não tinha dinheiro, era muito caro. Ele recorre a um empréstimo. Era caro? Sim. Né? Era uma conta, eu acho que era 12 mil ducados, isso era muito dinheiro. Muito dinheiro, milhões, digamos assim. Não tem a referência agora totalmente correta. Era muito dinheiro. 16 milhões dá para construir estádio. Não tem só. Mas o empréstimo, então, foi feito para uma família de banqueiros, que eram os Fígaros. Só que tem um dado, né? Um banqueiro, ele não empresta o dinheiro por causa dos seus lindos olhos azuis. Ele precisa de um aval. E quem deu esse aval? Foi o Papa Leão X. O Papa Leão X, por sua vez, ele tinha um projeto. O projeto era a construção da Basílica. Conta-se que o Papa Leão X era um Papa bonzinho e tal, né? O problema dele era que ele confundiu um pouco o dinheiro dele com o dinheiro da igreja, mas isso aí era um mal menor, né? Se comparado ao Júlio III, que morreu de sífilis. Mas o desejo dele era a construção da Basílica de São Pedro. Então foi feita uma negociação. Quem é que daria o aval? Leão X daria o aval desse empréstimo. E como é que seria esse aval? Através da venda de indulgências. No momento em que a indulgência fosse vendida, já lá no caixa já se fazia a repartição. Parte ia ficar para a família dos Fúrios, a outra parte ficaria para o Papa. Então se montou uma comitiva, que era a comitiva da Inquisição, ou comitiva das indulgências, que tinha um grupo que era o pessoal que tocava tambor, o pessoal que fazia essa parte de chamar e agregar as pessoas, um representante da família dos Fúrios, e também o Tetzel, que era o vendedor das indulgências. Ele era o pregador das indulgências. E como vocês sabem, devem ter lido já, ele dizia que quem comprasse uma indulgência ficava com a alma mais pura do que Adão antes do pecado original, que quem comprasse uma indulgência, à medida que a moeda caísse no fundo das oscilações, a alma saltava direto do purgatório para o paraíso, que mesmo que uma pessoa violentasse a Virgem Maria, ela seria salva se comprasse uma indulgência, e por aí afora. No caso do Tetzel, ele era ótimo marqueteiro. Ele também iniciou a disciplina marketing religioso. Maurício, mas eles tinham algum... Porque assim, a Bíblia não estava disponível, né? Eles tinham algum documento deles, algum tratado que eles baseavam essa doutrina deles? A bula papal, que era lida. Então, o Papa Leão X escreveu que agora a igreja que tem os seus tesouros resolve abrir os seus tesouros para que as pessoas pudessem obter as graças de Deus. Começa assim mais ou menos a indulgência. E nessa indulgência que era lida pelo Tetzel, você tem 4 bênçãos. As 4 bênçãos são a salvação plenária, a salvação no presente, no passado e no futuro. Quer dizer, o perdão de todos os pecados do presente, do passado e do futuro.
que é o estelionato, né? Porque se você tem Cristo, você já tem isso. Você já está perdoado. Né? Mas, como o catolicismo, ele pregava, né, o que a gente pode ver como pelagianismo, então a concorrência das obras e da fé para a salvação. Então, se você comprasse a indulgência, você já estava salvo. Estava salvo. Né? Você já tinha o céu garantido. A outra graça é a extensão para os familiares mortos ou os familiares no purgatório. Esse negócio de purgatório rendeu muito dinheiro para a igreja. Muito dinheiro. Porque a questão é o seguinte, não existe cristão que não peque, pelo amor de Deus. Não existe cristão perfeito. Então a ideia foi se tornando a ideia de que as pessoas ficavam no purgatório. Então aqueles que eram mais pecadores ficavam mais tempo no purgatório. E como é que você conseguia chegar e evitar o purgatório? Participando, comprando indulgência, ou indo em igrejas e fazendo as suas ofertas ali após a veneração de relíquias. Então, por exemplo, você ia numa igreja que estava ali o osso de Paulo e de Pedro, você fazia a sua reza ali, depois colocava a sua oferta, isso garantia, por exemplo, uns 100 anos de absolvição no purgatório. Então, você tinha uma tabelinha, né? Ó, isso aqui vale tantos, você pegar essa escada aqui e ir de joelho, cada degrau vale tanto, né? Então você foi estabelecendo aí uma tabela para você conseguir ser absolvido no purgatório. E você ter uma indulgência que te livra do purgatório e livra a tua mãe. Você pensou, minha mãezinha está lá na chama, vou tirar ela de lá. É o pai. Então esse é um negocião para a cabeça do homem medieval. Para a gente é brincadeira isso. A gente racionaliza, mas a igreja católica, hoje ninguém mais pensa assim. Outra bênção também seria uma participação em eventos religiosos da igreja. Vocês sabem que a igreja católica, ela cobra algumas coisas, né? Cobra missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, casamento, batismo. A igreja cobra isso. E hoje em dia cobra pouco, não era tanto como antes, né? Mas antes se cobrava mais. Né? Então você agora está livre desse tipo de cobrança. Até o Martinho Lutero discute, acho que numa das suas indulgências, então por que não restitui aquilo que já se pagou? Né? Porque já pagou uma série de coisas, né? Então restitui já aquilo. Está livre, né? Mas não. Ninguém cantou restitui, eu quero de volta, então tinha. E no quarto item é a escolha de um padre para o confessionário ou para a confissão. Você pensa que é assim, fácil, você compra e já tem perdão? Não, você tem que confessar. Então você compra indulgência, vai no padre, que você pode escolher quem você quiser, confessa, aí essa indulgência vai estar valendo. Tem que confessar os seus pecados. Né? Então, essa era a indulgência. E outra coisa, ela era censitária. Quem tinha mais pagava mais, quem tinha menos pagava menos, quem não tinha nada não pagava, não levava também. Quanto tempo a validade dela é? Não, acabou. Era plenária. Vitalícia. Vitalícia. É coisa do outro mundo mesmo, um negócio desse. Valia a pena comprar. Só que o dado interessante é que só foi vendido em território alemão. No Brasil não teve menos. Não. Mas já acessaram também. Não, no Brasil, nessa época só tinha índio no Brasil também, eles estavam livres desse roubo aqui. Né? Não tinha Mas, por exemplo, na Itália não tinha essa venda. Era em território alemão. Território alemão. Depois desse protesto de Lutero em
1517, acabaram as vendas? Das indulgências. Das indulgências? Zerou. Zerou? Zerou. Tem outras indulgências que, se eu não me engano, preciso pesquisar se ainda algum Papa utilizou ainda o mecanismo de indulgência, mas não mais como era. Mudou. Aliás, graças à Igreja Protestante, a Igreja Católica melhorou muito, porque passou a ter uma concorrente. A Igreja Católica melhorou moralmente, depois a gente vai ver como é que isso se dá. Tá? Mas no aspecto censitário, você tem a tabelinha: bispo paga tanto, nobre paga tanto, soldado paga tanto, e o pobre está escrito lá: os pobres não pagam nada, mas também não recebem indulgência, tem que orar e jejuar, porque o reino dos céus não é só para os ricos. Então os membros não poderiam, os membros da comum, sem cargos eclesiásticos, não poderiam comprar. Poderiam, todos, por dinheiro. É censitário, cada um vai pagar uma quantia equivalente. Dinheiro do pobre do rico vale a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Frederico da Saxônia, que era o príncipe. Quando a gente fala príncipe, a gente pensa em príncipe que nem Cinderela, essas coisas. O príncipe, na verdade, era o senhor feudal que mandava na região da Saxônia. O imperador Carlos V era o que estava à frente do império, o antigo império, o Sacro Império Romano Germânico. Esse era o Carlos V. E esse nobre, que era príncipe, irmão Frederico da Saxônia, inclusive muito mais velho do que Carlos V, que era imperador, ele era quem governava esse território. E ele chegou, sabendo de toda essa negociata, e sabendo também que o dinheiro estava saindo para fora da Alemanha e indo para a Itália, ele impediu o Texas de entrar no seu território. Por quê? Porque ele também tinha as suas indulgências, ele tinha a sua igreja. Ele queria que o pessoal comprasse a sua igreja, na Alemanha, porque ficava ali o negócio. Né? Agora, ia para a igreja católica italiana, então isso era uma sangria econômica. Então ele proibiu o Texas de entrar nas terras dele. Só que o que o povo fazia? O povo chegava, atravessava a fronteira, atravessava o rio para comprar as indulgências. Não adiantava proibir. O povo ia. Você fala do Valdomiro aí para o pessoal não pegar a toalhinha dele, né? Vai ver quando o povo da igreja fica doente, vai dar uma olhada embaixo do travesseiro que tem lá. As indulgências não davam. Toalhinha, outro dia eu já flagrei um monte de crente. Fui visitar, o Valdomiro não foi visitar, eu fui. Aí estava lá, de repente, uma toalhinha lá em cima da barriga do sujeito, da perna. A toalhinha lá do setor, uma vez. Será que não está pagando? Nós não estamos caminhando para o sentido inverso. O catolicismo fazendo protesto das exigências protestantes. Não, o catolicismo, na verdade, não tem moral. A Igreja Católica não tem moral para chegar e falar nada contra a Igreja Universal, o que quer que seja, porque ainda se mantém aquela prática. É imoral o que acontece lá na Juazeiro do Norte, na Aparecida do Norte, é imoral. Tem aquela cervela de 7 dias lá. Aqui na São Judas tem o local lá, o antigo templo, né, que o pessoal colocou para botar as velas lá. Você coloca a vela ali, já tem um negócio assim que cai na cera para eles pegarem e levar lá para a fábrica que eles têm de velho. Aliás, às vezes não precisam nem. Reciclagem, cara. Reciclagem. A sustentabilidade. A Igreja Católica não tem moral para chegar e falar do Universal ou de outro qualquer. Aliás, a Universal ela é o que é, porque ela tem uma cosmovisão católica. Com certeza. O Edir Macedo é um Papa, né? Você tem os bispos lá também. Né? A igreja utiliza elementos que os católicos também estão acostumados a utilizar, água benta. É o que os sociólogos chamam de catolicismo de substituição.
Universal, ela ocupa, ela melhorou, ela aperfeiçoou a Igreja Católica. Nesse tipo de... Qual foi a escola de de uma você? charge que colocava assim, a Igreja Católica e o Superom e a Igreja Universal o bizarro, né? Que era o oposto do Superom, né? Que faziam umas coisas parecidas. Pois é, exatamente, é uma face do catolicismo, né? É o chamado catolicismo de substituição. Professor, Edir Macedo veio de onde? Edir Macedo era da Igreja de Nova Vida, que é no Rio de Janeiro, igreja neopentecostal. Aliás, uma igreja do pentecostalismo neoclássico. A igreja conhecida como transição do pentecostalismo neoclássico para o neopentecostalismo é a Igreja de Nova Vida, de onde vieram tanto Edir Macedo como também o R.R. Soares. O R.R. Soares era batista antes. E depois foi para a Igreja de Nova Vida. São cunhados, né? São cunhados. Bom, professor, Mulher, Edir Macedo? Não sabia, né? Isso aconteceu na Alemanha, né? Ele fez doutorado na Alemanha. Sim. Os mestres além da Alemanha já tinham algum movimento contra isso? Humanismo. Porque o humanismo, ele é contrário a isso. Mesmo os humanistas católicos. Quer dizer, o catolicismo não... E também a gente tem que entender isso. O catolicismo não é uma coisa única. Até hoje, dentro do catolicismo, você tem facções. Tem gente que não concorda com o Papa. Mesmo esse Papa agora, que é o Papa Francisco, né? Ele agrada muitos setores que antes criticavam João Paulo II e Bento XVI. Então a Igreja Católica não é uma coisa monolítica, né? Você tem ali vários movimentos, inclusive muitos próximos do protestantismo, outros próximos do pentecostalismo, como são os carismáticos. Você tem as ordens monásticas que são diferentes, você tem o Opus Dei, você tem uma série de movimentos ali dentro do... Você tem o neocatecumenato cristão, várias ordens e várias organizações diferentes do catolicismo. Né? Então, por isso, né, não dá para a gente chegar e jogar tudo na vala comum também. Às vezes a gente faz isso. Agora, o Frederico da Saxônia, ele impede o Terço de entrar nos territórios, mas o povo vai até o Terço. E aí, nesse aspecto, o que acontece? O Martinho Lutero escreve contra as indulgências. Ele escreve as 95 teses que são especificamente contra as indulgências. É importante dizer isso, porque quando a gente fala nas teses, o Martinho Lutero não vai falar sobre outra coisa. Ele fala um pouco de purgatório. Mas quando ele fala de purgatório, ele não condena o purgatório, não. Não condena. Ele utiliza um exemplo do purgatório para ver que as indulgências são inconsistentes. Né? Quer dizer, essa aqui não é a tese que ainda ele vai rachar com, por exemplo, a autoridade papal, também os sacramentos, os santos, nada disso. Ele só vai falar especificamente sobre as indulgências. Em 1518 chega um amigo muito importante e companheiro de Lutero, que vai ser o Melanchthon, Filipe Melanchthon, que é uma cabeça pensante e sistematizadora da reforma. Doutrinariamente se julga que Melanchthon é que ele formata o que é a ortodoxia luterana. Né? E em 1519, Martinho Lutero ele entra em debate. Começa agora o debate por conta das posições de Lutero. Quando o Martinho Lutero, você vê que de 17 para 19, você tem 2 anos que a coisa está rolando. O Martinho Lutero colocou em 1517, afixou em 30 de outubro, né, às 10 horas da manhã, em 1517, às 95 teses, na porta da Catedral de Wittenberg, em latim. Não era para ser um documento popular, um documento teológico. Era para convidar gente que faz teologia, gente acadêmica, para discutir essas proposições. Só que esse documento depois foi traduzido para o alemão. Esse documento, na verdade, era uma folha só, escrito uma letra bem miudinha,
umas 95 teses desse tamanho. E aí, isso foi impresso e vendido. A imprensa foi responsável também pela distribuição e divulgação da reforma protestante. É a mídia. Uma nova forma de fazer, de produzir livros, de espalhar conhecimento. Então a imprensa possibilitou também esse avanço. Professor, essa imprensa ela era protestante ou ela imprimia? Não, imprimia qualquer livro. A ideia era um comerciante que tinha uma prensa, né? Faziam lá os seus livros, queriam vender. Quanto mais proibido até o livro, melhor. Vendia mais. Você quer vender uma coisa, proíbe. O pastor Enéas um dia chegou e tal, falou mal de um livro lá. Tinha um livreiro aí que estava vendendo. Que vendeu esse livro? O pastor Enéas, não, comprem esse livro tal, esse tal, fala mal, não sei o quê. Acabou, esgotou. Vai falar para seminarista não comprar livro, porque sopa no mel. A imprensa foi inventada nessa mesma época ou um pouquinho antes? Antes, foi no século XV. 15. E aí o que aconteceu? Né? A Inquisição foi obrigada a fazer um organismo que era o índex. Né? Isso já antes mesmo, mas nesse período já a Inquisição, o índex ele trabalhou bastante. O índice de livros proibidos. É o índex. E esse índex ele era atualizado sempre, todo ano, para se queimar os livros. E se queimava também o autor, e se queimava quem produziu também. E às vezes a madeira na sua própria prensa. Quebrava lá a prensa, jogava ali no fogo e queimava o dono da editora, digamos assim. O produtor. Então, a indulgência vai sendo vendida em território alemão, todos os alemães começam a ter conhecimento do Martinho Lutero, que se volta contra a exploração do papado. Em 1519 tem um debate em Leipzig contra John Eck. Nesse debate o John Eck procura aproximar Lutero de uma posição mais ligada a John Huss. John Huss tinha sido queimado pela Igreja Católica. Então, o ideal era também mostrar que Lutero era o novo John Huss e era herege também deveria ser queimado. E, de certa forma, John Eck conseguiu demonstrar isso no debate. Em 1520, Lutero escreve mais os livros Apelo à Nobreza Germânica, falando justamente sobre a independência que os nobres alemães e a Igreja alemã deveria ter da Igreja Católica. O Cativeiro Babilônico, que mostra, que fala sobre os sacramentos, faz a crítica aos sacramentos da Igreja Católica, quer dizer, são esses sacramentos que escravizam o homem, o batismo, a Eucaristia, a ideia de que na Igreja Católica você sabe que o sacramento traz salvação, né? O batismo salva, a Eucaristia salva do pecado venial, a penitência do pecado mortal. Então o Martinho Lutero diz, não, isso, o sacramento não é da forma como se entende na Igreja Católica. Tem o batismo e tem a ceia. Ele usa o mesmo nome sacramento, mas não mais com o poder de chegar e liberar o homem mecanicamente dos seus pecados. Essas teses dele já foi em cima de Romanos e Gálatas, né? Isso. Não, as indulgências, só foi indulgências, e aí ele está escrevendo. Aquelas preleções, antes mesmo de Tetzel chegar, já estavam sendo pregadas na Wittenberg. Então ele já, antes da chegada das indulgências, ele já cria a justificação pela graça e pela fé. Ele já pregava isso. Entendeu? Mas foi quando ele se insurge contra as indulgências é que aí a coisa pega. Entendeu? E ele teve a sorte de ter um príncipe alemão que banca ele. Ele diz, não, pode continuar pregando. Ele continua. O Frederico da Saxônia foi um defensor do Lutero. Sobre a liberdade do homem cristão também,
E em 1521, finalmente o Martinho Lutero é chamado, é convocado para se retratar. Era para ele ir para Roma, se retratar em Roma, como aconteceu com John Hus. John Hus aconteceu o seguinte: o imperador deu um salvo-conduto para John Hus e ele foi lá para um local dominado pela igreja, que era a Itália, e no concílio, se não me engano, foi no concílio de Latrão, de Constança. No concílio de Constança, ele acabou sendo queimado. E aí tentaram fazer o mesmo com Martinho Lutero, tirá-lo de território alemão para levar uma jurisdição onde o imperador Carlos V e a Igreja Católica eram mais fortes, para depois forçar o Frederico da Saxônia a tirar o salvo-conduto para ele ser morto. Mas o que fez o Frederico da Saxônia? Disse: não, ele vai ser julgado em território alemão. E em território alemão, quando ele entrou na cidade de Worms, todo mundo começou a aplaudir Martinho Lutero. Ele foi condenado pelo imperador Carlos V. Mas o imperador Carlos V chegou e disse: olha, ele está condenado, tem 30 dias para prendê-lo, né, e condená-lo. 30 dias é tudo que ele precisa. Foi o que aconteceu. Porque na hora, o imperador falou: não vou matar esse homem agora não. Dá 30 dias. Se a gente matar aqui, a gente tem uma revolução aqui, a gente morre. Não deu 30 dias. Só que nisso, quando Martinho Lutero já saiu de Worms, veio um grupo ligado ao Frederico da Saxônia, sequestrou Martinho Lutero, deu um sumiço nele, levou para um castelo e ele ficou lá preso. Lá, o que ele ficou fazendo? Foi fazendo a tradução das escrituras para o alemão e com o tempo de morrer. Passou acho que quase um ano ali, fazendo a tradução lá do Novo Testamento. Pastor, uma igreja católica explica a morte de João Bosco, por exemplo, ele é culpa, né? Se voltou contra. Você vê, a Igreja Católica, ela pede perdão pelo Jordano Bruno, pelo Leonardo da Vinci. Não, aquele que Galileu Galilei. Galilei, Ela isso. pede perdão por eles. Mas o João Bosco não. O João Bosco, ele foi morto como considerado herético. Excomunhão por Leão X, foi excomungado pelo Papa Leão X, e aí tem um refúgio em Wartburgo. A morte de John Hus é lindíssima. Então aí a gente tem 1021, tudo que acontece, dieta de Worms, excomunhão por Leão X, o refúgio dele em Wartburgo, no castelo. Em 521 ele lança também o Novo Testamento alemão. Esse ano de 21 foi um ano axial, né? Professor Maurício, agora assim, a gente analisando, dá até para entender por que ele foi tão assim, pesado com a carta de Tiago. Né? Sim. Ele não aceitava a carta, ele falava que a carta de Tiago tinha que ser colocada no final dos estudos. Né? Ele, por exemplo, o livro de Esther, ele não entendia o que estava nas escrituras. Assim, a carta de Tiago, ele dizia que tinha que jogar no rio Elba. Ser queimado com palha. Ele falava que era a epístola de palha. Epístola de palha. Devido àquela da aparente contradição das obras, né? Exatamente. Martinho Lutero, um dia um aluno chegou e falou para Martinho Lutero: olha, eu estou cheio de pecados, eu não consigo chegar e também ter o perdão de pecados. Eu não esquenta não. Vai numa taverna, bebe um pouco, fala umas obscenidades, chega assim, se embebeda, e aí depois começa os pecados que você, depois pede a Deus perdão por Deus vai te perdoar, já te perdoou, e dá um soco em Satanás com esse escrúpulo todo. Você imagina a gente falar isso na igreja?
talvez. Mas isso no momento em que ele tinha acabado de sair da crise dele. Né? É claro que depois a coisa se equilibra, né? Mas ele foi escravo, né, do catolicismo, né, desse sistema das obras. Né? Por isso que ele dá esse conselho muito absurdo no jovem. O que fez ele aceitar a carta de Tiago, por exemplo? Ele comenta alguma coisa? Pois é, aí você tem. Porque o que vai acontecer? Né? Quando houver a reforma protestante, eles vão ter que rever todos os livros. Vai rever tudo. O que é a Bíblia, a tradução da Vulgata. Quem suscita essa discussão não é nem Lutero. Quem suscita essa questão é Erasmo de Roterdã. Porque ele encontra o texto Receptus. Que é após Lutero? Antes, ele faz uma tradução do Novo Testamento baseada no texto Receptus, que é diferente da Vulgata Latina. Aí começa uma discussão de traduções. E aí o pessoal vai rever todos os livros do Novo Testamento também. E para nossa sorte, né, todos são antigos. Apenas você vê os apócrifos que estavam na Septuaginta, são renegados pelos protestantes, como já tinham sido até renegados por escritores até anteriores, que no começo já tinham discutido que eram livros deuterocanônicos ou canônicos posteriores, que não tinham o mesmo peso dos livros canônicos, mas se mantém a Epístola de Tiago. Eu não sei exatamente por que Lutero mantém, eu sei que os reformadores, todos eles mantêm. Os 27 livros são mantidos. Temos também, em 1525, a revolta dos camponeses, porque aí você não está lidando com uma questão apenas religiosa, você está lidando com uma questão social. Quando você diz que a Igreja Católica não é mais a igreja correta, simplesmente você vai tirar aquela autoridade que mantinha os camponeses. E você tem um nobre que também tem o seu filho que é padre dentro da Igreja Católica, e o nobre mantém também o seu poder junto com a Igreja Católica sobre os camponeses. Os camponeses, vendo que a Bíblia é a única regra de fé, eles chegam e eles querem saber esse negócio de juramento com os nobres, que é endossado pela Igreja Católica, nós não precisamos mais servir. Vamos nos voltar contra essa ordem que nos oprime. E aí surgiram revoluções de camponeses. A princípio, até o Martinho Lutero era simpático a essa revolta dos camponeses. Mas depois ele escreve um livro que é justamente a demonstração à paz e contra o bando assassino e salteador. Ele faz a crítica dos camponeses. Foi uma convulsão, milhares de pessoas morreram em Wittenberg. Foi um morticínio. O que Martinho Lutero chegou e suportou não foi brincadeira, porque é como se a culpa caísse sobre ele, porque ele estava trazendo sofrimento para as pessoas. Professor, foi nessa revolta que ele se desentende com o professor dele, parece? Sim, o Karlstadt. O Karlstadt ele vai para o movimento dos camponeses, se torna um radical, e o Martinho Lutero ele bate de frente com o Karlstadt, que era o professor dele, doutor em teologia. Em 1525, casamento com Catarina von Bora. Em 26, dieta de Spire, ou Spira, que decide que a religião do príncipe é a religião do povo. E em 1527, uma doença de depressão intensa de Martinho Lutero. Não era à toa, né? Mas ele sofreu de uma grande depressão por tudo isso que aconteceu. E o Castelo Forte foi composto nessa época. Só para encerrar aqui, em 1529 tem um protesto à dieta de Spira, por isso que aí os luteranos são chamados de protestantes. Qual que era o protesto? Qual a razão do protesto? Porque na dieta de Spira estabeleceu o seguinte: os principados católicos, protestantes, podiam ser protestantes, mas tinham que ter igrejas católicas.
Agora, os principados luteranos deviam ter, aliás, os principados católicos não podiam ter igreja luterana. Então, os católicos, eles não tinham igrejas luteranas, e os luteranos tinham que ter igrejas católicas. E aí tem um protesto. Os luteranos não aceitaram isso. Aí se estabeleceu a ideia de que a religião do príncipe é a religião do povo. Se ele é católico, o povo é católico. Se ele é protestante, o povo é protestante. Em 1530, o encontro com Zwinglio, um colóquio de Marburg, que não junta a reforma suíça com a reforma protestante, a reforma luterana, por causa da questão da ceia. E depois, a Confissão de Augsburgo, que é a confissão propriamente luterana, e em 34 a publicação da Bíblia completa em alemão. Em 46 nós temos a morte de Martinho Lutero. Na aula que vem a gente vai ver como é que os batistas encaram a reforma luterana, como é que a gente pode entender os batistas a partir dessas informações que nós tivemos aqui. E as coisas Vai vão ser a porque próxima? assim, depois tem coisas da luterana, do latim, que é Aí você tem alguns aspectos doutrinários. aspecto doutrinário, ser batista não aceita. Maurício, uma questão que me chamou a atenção aí é a questão da impressão dele. A gente vê, parece que acho que o Spurgeon também tinha problemas com depressão. E o que explica assim, homens desse naipe assim, com problemas? A resposta está na primeira palavra que você disse aí. Homens.